Meus amigos de todas as religiões, através deste vídeo eu quero trazer para vocês o conhecimento dentro das Sagradas Escrituras sobre a origem do pecado e a fonte do perdão. Sabemos que o pecado, ele condena para a morte eterna e o perdão, ele absolve para a vida eterna. Livro de Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. E o capítulo 3 e o versículo 6 nos revela que o homem e sua mulher ofenderam a Deus ao desobedecerem a ordem divina. Isto nos mostra que o pecado ele veio através da desobediência a Deus. Salmo 14, o versículo 2 nos revela que Deus olhou dos céus para a humanidade aqui na terra e não viu ninguém que o buscasse para fazer o bem, pois todos haviam se desviado para fazer o mal. Romanos capítulo 3 e o versículo 23, o apóstolo Paulo afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto nos mostra que com o passar dos anos, a humanidade tem se recusado a obedecer os mandamentos de Deus. Isto tem os conduzido à morte eterna. Pois como está escrito em Romanos capítulo 6 e o versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas a recompensa da parte de Deus gratuitamente é a vida eterna por Cristo Jesus. Isto porque, no livro de João capítulo 3 e o versículo 16, nos revela que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas receba a vida eterna. Isso nos mostra que Deus, mesmo sendo ofendido constantemente, deseja reconciliar a humanidade consigo através do perdão. Isaías capítulo 1 e o versículo 18 nos mostra que Deus chama o povo ao arrependimento. E ele nos diz que ainda que os vossos pecados seja como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isso nos deixa bem claro que todos que se arrependerem das suas práticas pecaminosas, eles recebem o perdão das suas ofensas contra Deus. A Bíblia nos mostra o que devemos fazer para sermos perdoados por Deus e receber da parte de Cristo a essência da fé para a cura da alma e do espírito. Hebreus capítulo 11, o versículo 6 nos mostra que a fé é o primeiro passo para crer que Deus existe e que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e a humanidade. Mateus capítulo 4 e o versículo 17, Jesus nos mostra que o arrependimento é o segundo passo para receber o perdão. E 1 João capítulo 1 e o versículo 9 nos afirma que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas podemos observar lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, lá nos revela que é necessário confessar, mas também deixar as práticas pecaminosas para poder alcançar a misericórdia de Deus. Assim está provado que a Bíblia Sagrada é a única fonte que nos leva ao conhecimento da verdade,
pois ela própria afirma, em João capítulo 8, o versículo 31 e o 32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amigos e irmãos, Jesus nos ama, independente da religião que façamos parte. É por isso que Ele quer nos perdoar e nos libertar da culpa, da desobediência aos mandamentos de Deus. Leia a Bíblia e pratique, e receba, através de Cristo, o perdão dos vossos pecados. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas também tenham conhecimento da verdade e sejam libertas em Cristo Jesus. Fiquem na paz.